vocês aqui, não estava nem falando bom dia com vocês. E eu estava dizendo para ela que talvez tenha a ver um pouco com a tensão de lidar com os textos com os quais eu estou lidando durante esta semana. Obviamente que isso não é nenhuma justificativa, mas apenas para dizer que o peso de anunciar a palavra de Deus em textos assim pesados como esse é um peso bastante significativo. E a gente fica meditando o dia inteiro com a finalidade de ensinar. Às vezes até se esquece de dizer bom dia para as pessoas quando a gente vai proclamar aqui a palavra do Senhor. Mas isso não significa que eu não desejo que todos vocês tenham um bom dia, tá bom? Marcos capítulo 15, a partir do verso 22 até o verso de número 32. Marcos 15, a partir do verso 22 até o verso de número 32. Mais uma vez eu vou pedir a vocês que acompanhem aí a leitura da palavra do Senhor, recebam com fé, com adoração, recebam como a verdade que ela é, a palavra do nosso bendito Senhor. Ela diz assim, Marcos 15, de 22 a 32. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E também os que foram com ele crucificados o insultavam. Vamos orar? Senhor, estamos diante da tua palavra, ela que é o nosso alimento noite e dia. Nós precisamos ouvir a tua voz, porque, como a tua palavra mesmo nos ensina, nós não vivemos de pão, nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que o Espírito Santo ilumine nossa mente, nosso coração. Tome o teu servo nas tuas mãos, o coração dos teus servos que ouvem nesta manhã, para que nessa interação entre o servo que fala e os servos que ouvem, o Senhor seja ouvido por cada um de nós. Que ouçamos o Senhor e que o Senhor fale ao nosso coração com clareza, nos ensinando como devemos responder à mensagem que vamos ouvir. É a oração que nós te fazemos, agradecidos, certos de que tu tens prazer em ouvir a oração dos teus filhos quando ela se dá de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse na introdução que fiz à série de mensagens desta semana, na última segunda-feira, para mim é extremamente curioso que os cristãos tenham escolhido como o maior símbolo do seu movimento, como o maior símbolo da sua fé, a cruz.
Eu acho isso curioso porque nas cenas do Evangelho, e eu mencionei isso a vocês também, existem outras coisas aparentemente mais relacionadas à vitória do nosso Messias, à vitória do nosso Redentor, que poderiam muito bem ter sido escolhidas pelos cristãos. Por exemplo, eles poderiam ter escolhido a pedra removida do sepulcro, eles poderiam ter escolhido uma coroa, eles poderiam ter escolhido um trono. Todas essas coisas são imagens presentes na história da redenção, na história do Evangelho. Mas os cristãos optaram pela cruz como o grande símbolo da sua mensagem, o grande símbolo da sua fé, o grande símbolo do seu movimento. E isso é impactante para mim, porque a cruz é um símbolo que de maneira bem imediata nos chama a atenção para o sofrimento do Messias, o desprezo que sofreu o Messias, a vergonha a qual o nosso Redentor foi exposto. Bem, desde muito cedo, vocês sabem disso, os cristãos enfrentaram resistência em virtude dessa escolha. Quando escreve aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz com todas as letras que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. E porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, eles pedem outras coisas diferentes que não a palavra da cruz. Paulo diz que os gregos pediam sabedoria, os judeus pediam os sinais, mas o apóstolo Paulo, como todos os cristãos do primeiro século, se mantiveram firmes, porque eles acreditavam que a escolha da cruz como símbolo não era uma escolha aleatória e despropositada. Na verdade, a escolha da cruz como o grande símbolo foi uma escolha baseada na centralidade deste evento da cruz, do sofrimento da cruz para a história da redenção. Foi por causa da consciência dessa centralidade que, embora o apóstolo Paulo soubesse que a palavra da cruz costumava ser recebida como loucura e como escândalo pelas pessoas, ele afirmou logo no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, quando eu fui pregar o evangelho a vocês aí em Corinto, que é uma cidade greco-romana marcada pela sabedoria da filosofia, eu não me apresentei com a sabedoria dos homens. Eu decidi nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e este crucificado. Foi também por causa dessa consciência da centralidade dos eventos da cruz que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, enfrentando os judaizantes que haviam invadido a igreja na Galácia, dizendo: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os judaizantes diziam que a lei tinha poder para trazer a salvação, a obediência ao regramento judaico conduziria as pessoas à vida eterna, o apóstolo Paulo escreve dizendo: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O relato que Marcos faz da crucificação de Jesus Cristo destaca basicamente 3 verdades a respeito da cruz que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Mais uma vez eu faço questão de lembrar que o objetivo de Marcos não é oferecer um relato completamente detalhado, não é oferecer um relato organizado da perspectiva temporal. Se você quiser ter uma ideia de todos os eventos que aconteceram naquela ocasião, você precisará montar o quebra-cabeça com os 4 evangelhos a partir
do Evangelho de Lucas, que é o mais ordeiro na perspectiva temporal, mas o objetivo de Marcos é destacar algumas verdades importantes que estão relacionadas a seu objetivo primordial. A quem é que Marcos está escrevendo? Aos romanos. Com que finalidade? Com a finalidade de apresentar aos romanos Jesus Cristo como o rei que se fez servo em favor da salvação das pessoas e convidar os romanos a se tornarem discípulos de Jesus Cristo através da imagem da relação de Jesus com os seus discípulos. A primeira coisa que o relato que Marcos faz da crucificação nos ensina sobre a cruz é que a cruz foi um evento histórico e não um conto fictício criado pela imaginação humana. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos de maneira muito clara com esse relato. A cruz foi um evento histórico e não um conto fictício criado pela imaginação humana. Se você é um leitor atento, talvez você tenha percebido aí que o relato marcano da crucificação faz questão de cravar a cruz no espaço e no tempo. Você percebeu isso? Que Marcos faz questão de cravar a cruz no espaço e no tempo. Ele começa aí no verso de número 22, indicando o lugar onde Jesus foi crucificado. Lembra, ele estava escrevendo para pessoas que conheciam a cidade de Jerusalém, que podiam ir à cidade de Jerusalém a qualquer momento para verificar onde esses fatos haviam ocorrido. E ele diz que Jesus foi crucificado em um lugar chamado Gólgota, que quer dizer, ele nos ajuda aí ainda a entender, lugar da caveira. O Gólgota era uma colina, uma espécie de elevação, localizada fora dos muros que circundavam a cidade de Jerusalém. E isso é importante porque os judeus que conduziram Jesus Cristo à morte, os líderes do judaísmo da época, não permitiriam que um blasfemo fosse crucificado dentro da cidade de Jerusalém. Portanto, Jesus Cristo foi crucificado fora dos muros, perto desse lugar chamado Gólgota, que tinha esse nome porque ele tinha o formato, era uma espécie de um monte, uma colina, que tinha o formato de um crânio humano. O termo que a gente usa mais comumente para se referir a esse lugar é o termo Calvário, que vem, na verdade, da palavra Calvária, que é a palavra latina para caveira, certo? Então, Calvário nada mais é do que caveira em latim. Então, Marcos começa o texto indicando com certa exatidão o lugar onde Jesus foi crucificado. Qualquer pessoa que estivesse lendo o Evangelho de Marcos no primeiro século e quisesse verificar qual era esse lugar, poderia ir até Jerusalém e conhecê-lo pessoalmente. No verso de número 25, além de indicar o lugar onde Jesus foi crucificado, Marcos indica o horário em que isso aconteceu. Ele diz que Jesus Cristo foi crucificado na terceira hora do dia. O que significa isso em termos da nossa contagem de tempo hoje? Isso significa 9 horas da manhã. Os judeus costumavam contar as horas do dia a partir das 6 horas da manhã. Portanto, 7 horas é a primeira hora do dia, 8 horas é a segunda hora do dia e 9 horas da manhã é a terceira hora do dia. Isso é relevante porque quando eu expus o relato do julgamento de Jesus Cristo, eu disse que uma das evidências de que os líderes religiosos de Israel, embora parecessem preocupados com a legalidade dos fatos, eram na verdade hipócritas,
é o fato de que, embora a lei exigisse o transcurso de ao menos um dia entre o julgamento e a execução da pena, no caso da pena de morte, eles trabalharam para que Jesus fosse executado em menos de 3 horas. Isso mostra que toda aquela imagem de preocupação com a legalidade dos fatos, reunindo o sinédrio na primeira hora do dia, depois de terem julgado Jesus Cristo às escuras durante a madrugada, aquilo não passava de uma capa de hipocrisia. Estivessem eles preocupados com a lei, eles só poderiam crucificar Jesus Cristo no dia seguinte. Mas o dia seguinte era sábado. Eles precisavam guardar as coisas da religião e, portanto, trabalharam para que Jesus fosse crucificado em menos de 3 horas do seu julgamento, o que de fato aconteceu. O nosso ponto agora, no entanto, irmãos, é perceber que Marcos crava a cruz no espaço e no tempo. Esses 2 detalhes que Marcos nos dá aqui, o lugar onde Jesus foi crucificado e o horário em que Jesus foi crucificado, estão aqui para nos lembrar que, ao nos aproximar deste relato, nós não estamos nos aproximando de uma história fictícia, uma história inventada pela mente humana, uma história inspirativa apenas. Nós estamos nos aproximando de acontecimentos históricos que tiveram lugar no tempo e no espaço. E isso é muito importante para nos chamar a atenção para o fato de que a cruz não é simplesmente um símbolo. Quem se relaciona com a cruz como se ela fosse apenas um símbolo de alguma outra coisa qualquer, não está se relacionando com a cruz de maneira adequada. A cruz é um fato que tem implicações reais para a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com o mundo de uma maneira geral. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A cruz é um fato histórico e não uma história fictícia criada pela mente humana. A segunda coisa que Marcos nos ensina ao relatar a crucificação de Jesus Cristo é que, semelhante ao açoitamento, a cruz também foi uma experiência de profundo sofrimento e humilhação. Essa é a segunda verdade que nós aprendemos com Marcos nesse relato. Semelhante ao açoitamento, a cruz também foi uma experiência de profundo sofrimento e humilhação. Irmãos, a crucificação era, e talvez ainda seja, a forma de execução mais cruel que a humanidade já viu ao longo da sua história. Segundo os estudiosos, ela foi criada, a forma de execução chamada de crucificação, pelos persas, e foi aperfeiçoada pelos romanos, que acabaram transformando a crucificação em um verdadeiro espetáculo de crueldade. Roma não utilizava a crucificação apenas com a finalidade de punir alguns dos seus prisioneiros. Roma utilizava a crucificação de maneira estética ou de maneira profética, com a finalidade de afirmar através daquele ato o poderio do império e comunicar o que ele era capaz de fazer com aqueles que porventura se colocassem em seu caminho. Para vocês terem uma ideia de quão sofrida e quão vergonhosa era a morte de cruz, há relatos de que, em um processo movido contra um senador romano, que estava sendo acusado de traição contra o império, Cícero, o famoso pensador romano, teria dito em defesa deste senador acusado:
que só levantar em um tribunal a possibilidade de um cidadão romano ser penalizado com a crucificação era demasiadamente cruel e indigno para ele. Ou seja, no meio do tribunal, alguém aventou a possibilidade de que aquele senador romano fosse crucificado. E há relatos de que Cícero tomou a palavra e disse: ei, não se diz uma coisa dessa em um tribunal. Não se fala em crucificar um cidadão romano. Esse é um tipo de morte ao qual um cidadão romano, ou do qual um cidadão romano não é digno. Existem vários relatos elaborados a partir de uma perspectiva médica a respeito de como se dava a morte por crucificação. E se você tiver interesse, você pode encontrar alguns desses relatos aí facilmente através de sites de buscas na internet. Há vários artigos acadêmicos escritos a respeito de como é que a morte por crucificação se dava. Eu não vou descrever isso aqui por várias razões. Primeiro, eu não sou médico e não tenho competência suficiente para fazê-lo com a clareza devida. Depois, eu acredito que talvez eu ferisse a sensibilidade de algumas pessoas um pouco mais sensíveis, então eu quero dar a você a liberdade de tomar conhecimento disso por meios próprios. E em terceiro lugar, e essa é a minha maior motivação, é que, a bem da verdade, a Bíblia não detalha essa questão. A Bíblia não se preocupa, mais uma vez, com o sofrimento, ou em detalhar o sofrimento físico do nosso Redentor nesta passagem. Tudo o que Marcos diz a respeito da crucificação é que Jesus foi crucificado. Eu creio que ele faz isso por duas razões. Primeiro, porque os leitores originais do texto não precisavam de nenhuma descrição. Eles conheciam o que era a morte por crucificação. Eles não precisavam de nenhum tipo de detalhamento, então Marcos não dá nenhum detalhamento. Mas ele também faz isso, eu creio, porque ele quer que nós nos atentemos para outro tipo de sofrimento experimentado por Jesus Cristo, que é o sofrimento espiritual, o fato de estar recebendo sobre si o peso da ira e da justiça de Deus nesta ocasião. Então, tudo que eu vou dizer sobre a morte de crucificação, a morte de cruz hoje, ou a morte por crucificação hoje, é que esse era um tipo de morte extremamente lento. Então, uma pessoa que morria crucificada levava algumas horas para morrer, quando não levava alguns dias para morrer. E esse era um tipo de morte absolutamente agonizante. É verdade que a morte de Jesus Cristo foi mais rápida do que o normal, certo? Jesus morreu mais rapidamente. E eu creio, amanhã falarei sobre isso, que esse é um traço da misericórdia de Deus o Pai para com o seu Filho durante a crucificação. Mas o fato de Jesus Cristo ter morrido mais rapidamente não significa que ele tenha deixado de experimentar em toda a sua intensidade o sofrimento físico da crucificação. E Marcos, de certa forma, destaca isso no verso de número 23, quando ele diz que os soldados romanos ofereceram a Jesus Cristo vinho e mirra quando chegaram ao Calvário. Essa era uma mistura que tinha, dentre outras propriedades anestésicas. A finalidade das pessoas ao tomar vinho e mirra por ocasião da crucificação era aliviar de alguma forma a dor. Mas o texto diz que Jesus Cristo não tomou a bebida que lhe foi oferecida. E talvez a pergunta seja, por que Jesus era um masoquista? Ele gostava de sofrer? A resposta é não. É porque ao mesmo tempo em que esta bebida, ela aliviava as dores, ela tirava ou descentrava o sujeito das suas próprias faculdades normais.
E Jesus Cristo estava experimentando a ira do Pai naquela ocasião. Ele não podia descentrar sua mente. Ele não podia descentrar suas faculdades. Ele precisava sorver o cálice da ira de Deus até a última gota, consciente daquilo que estava acontecendo. Então Marcos destaca a voluntariedade com que Jesus Cristo assume o cálice da ira de Deus, quando ele informa que Jesus rejeitou algo que, embora pudesse aliviar as suas dores, haveria de descentrar as suas faculdades normais naquela ocasião. Alguns estudiosos, quando olham para esse ato dos soldados romanos, o interpretam como um ato de misericórdia. Dizem que soldados romanos foram até relativamente bonzinhos com Jesus Cristo. Eu suspeito que, na verdade, o que eles queriam era anestesiar alguém que eles poderiam fazer sofrer um pouquinho mais se estivesse anestesiado. Mas o fato é que, seja como for, Jesus rejeitou aquela mistura, e isso é unanimemente entendido como uma evidência da voluntariedade de Jesus Cristo ao sorver o cálice da ira de Deus. Então, Jesus experimentou certamente os sofrimentos físicos da crucificação, mas assim como Marcos faz na passagem anterior, na qual ele relata o açoitamento de Jesus, a ênfase de Marcos no relato da crucificação recai sobre o sofrimento espiritual dela, recai sobre a humilhação, o desprezo e a vergonha que foram experimentados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vejam que não bastasse aquela experiência de açoitamento das horas anteriores, depois que Jesus é pendurado no madeiro, ele permanece recebendo reações hostis. E Marcos relata pelo menos 5 diferentes tipos de reações hostis sofridas por Jesus Cristo durante a sua sacrificação, ou a sua crucificação ou o seu sacrifício. A primeira dessas reações hostis é a indiferença dos soldados romanos. Marcos diz que enquanto Jesus agonizava pregado na cruz do Calvário, como se absolutamente nada estivesse acontecendo diante deles, os soldados romanos que estavam atuando como algozes de Jesus Cristo naquela ocasião, repartiam entre si as suas vestes, sorteando as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para ver quem é que ficaria com a melhor parte das roupas que eram vestidas por Jesus Cristo naquela ocasião. Essa é uma imagem absolutamente clara, nítida, de insensibilidade, de indiferença. Enquanto Jesus Cristo está agonizando na cruz do Calvário, os seus algozes estão brincando, lançando sorte sobre as suas vestes, para ver quem é que ficaria com o pedaço de tecido mais valioso naquela ocasião. A segunda reação hostil que Marcos descreve aqui é a zombaria de Pilatos. O verso 26 diz que em cima da cruz de Jesus foi colocada uma epígrafe com uma das acusações que tinha sido feitas a Jesus Cristo. Marcos não diz isso, mas pelo relato dos outros evangelistas nós tomamos conhecimento de que foi Pilatos quem mandou que essa epígrafe fosse escrita e colocada na cruz do nosso Redentor. E essa epígrafe dizia: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Irmão, certamente Pilatos não acreditava no que estava escrito ali. O objetivo de Pilatos era provavelmente atingir a liderança judaica com a qual ele não se relacionava bem. Pilatos, portanto, está usando o Cristo crucificado com a finalidade de lidar com as suas brigas políticas naquela
ocasião. E nós ficamos sabendo disso porque quando os líderes religiosos de Israel tomam conhecimento que a epígrafe tinha sido escrita, eles vão até Pilatos para pedir que ela fosse modificada. Afinal de contas, Pilatos havia escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Eles vão até Pilatos e dizem: Pilatos, isso não é verdade. Não escreva Jesus Nazareno, rei dos judeus. Escreva Jesus Nazareno, que se diz rei dos judeus. E Pilatos então responde categoricamente com aquela frase que ficou conhecida e famosa: o que escrevi, escrevi. E ele pendura sobre a cruz de Jesus Cristo essa epígrafe com o título: Jesus Nazareno, rei dos judeus. O primeiro ato de hostilidade, portanto, foi a indiferença dos soldados romanos. O segundo ato de hostilidade foi a zombaria de Pilatos. O terceiro ato de hostilidade foi a identificação de Jesus com os malfeitores. O verso de número 27 revela que Jesus não foi crucificado sozinho. Ele não foi crucificado solitariamente. Mas Marcos diz aí que ele foi crucificado entre dois ladrões. Lucas usa uma palavra um pouco mais genérica. Ele diz que ele foi crucificado entre dois malfeitores. Provavelmente esses homens haviam cometido mais do que um crime de furto. Haviam cometido outros crimes a ponto de serem chamados assim por outro evangelista. O ponto é que o fato de ter sido crucificado com dois malfeitores obviamente fez com que Jesus Cristo fosse identificado pelos observadores como alguém daquela natureza. Na verdade, se você constrói a cena na sua mente, você pode imaginar que provavelmente qualquer pessoa que tivesse chegado a Jerusalém naquele dia e tivesse contemplado a cena daquelas 3 pessoas crucificadas, tenderia a imaginar que Jesus Cristo era o pior dentre aqueles 3 homens. Porque lembre-se de que ele não foi direto para a cruz, como às vezes nós imaginamos que aconteceu. Jesus Cristo chegou à cruz depois de uma dura sessão de açoitamento e de violência, pela qual provavelmente não passaram os outros 2 ladrões. Qualquer pessoa que chegasse em Jerusalém naquele dia e olhasse para aquela cena e fosse perguntado: qual desses 3 aí você acha que é o pior? Quem que você acha desses 3 aí que fez cometeu o crime com a pior gravidade? Ele certamente olharia para aquele que estava no meio e diria: aquele homem ali é o maior malfeitor de todos aqueles que estão crucificados nessa ocasião, porque a condição de Jesus Cristo indicava isso naquele dia. A indiferença dos soldados romanos, a zombaria de Pilatos, a identificação com os malfeitores, em quarto lugar, a zombaria da própria multidão. E aqui deixa eu desfazer um mito quanto à crucificação, que eu acredito que você carrega consigo há muito tempo. Talvez pela menção do relato bíblico ao Gólgota. É quase automático nós imaginarmos que Jesus Cristo foi crucificado no topo de uma colina, ou no topo de uma montanha. Não é assim que os desenhos que a gente vê da crucificação geralmente apresentam a cruz? Jesus crucificado no topo de uma colina. Irmãos, é verdade, a Bíblia fala de uma colina ou de uma elevação, mas em lugar nenhum a Bíblia fala que a cruz foi colocada no topo desta colina. E reparem um detalhe, no verso de número 29, Marcos fala das pessoas que passavam. Pessoas que passavam. Você se lembra qual era o propósito da cruz para os romanos? Os romanos não crucificavam as pessoas longe das vistas dos outros.
O objetivo era que as pessoas vissem com clareza o que poderia acontecer com elas se colocassem contra o Império Romano. Elas precisavam ser crucificadas, portanto, à beira dos caminhos, à beira das estradas. Jesus, portanto, muito provavelmente não foi crucificado no topo do Gólgota ou do Calvário. Jesus possivelmente foi crucificado em uma das estradas perto do Gólgota, onde as pessoas passavam com mais frequência no caminho em direção a Jerusalém. E o texto diz que aqueles que passavam, indo e vindo pelo caminho, indo fazer as suas coisas na cidade, voltando da cidade, olhavam para aquela cena e zombavam dele. E Marcos usa aí uma expressão curiosa, e eu vou voltar a ela daqui a pouco. Ele diz que eles faziam isso meneando a cabeça, ou eles faziam isso mexendo a cabeça, e dizendo: ei, você não disse que destruiria o templo e reconstruiria o templo em 3 dias? Desce da cruz. Você não é o fortão? Você não é o fortão que disse que ia pegar o templo lá, destruir, 3 dias ia fazer de novo? Por que você está nessa situação aí? Desce daí. Era o que as pessoas diziam a Jesus Cristo, colocando em xeque a sua autoridade, a veracidade da sua palavra, e colocando em xeque também a sua força e o seu poder. E finalmente, o relato de Marcos nos diz que, além de sofrer com todas essas ações hostis, a indiferença dos soldados, a zombaria de Pilatos, a identificação com os malfeitores, a zombaria da multidão, ele também sofria com a zombaria dos sacerdotes e dos escribas. Aqueles que haviam conduzido a Jesus Cristo à cruz, também zombavam dele, questionando o seu poder e a sua autoridade. E o verso 31 e 32 nos traz aí a frase que eles diziam. Marcos coloca nos lábios desses escribas e sacerdotes a informação de que eles diziam: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz para que nós vejamos e creiamos em você. Ei, você não queria que a gente acreditasse que você é o Messias? Talvez você tenha uma grande oportunidade de mostrar isso para a gente agora. Desce da cruz. E se você fizer isso, então você vai ter aquilo que você gostaria de ter. Nós acreditaremos em você. Irmãos, eu não creio que essas palavras tenham sido simplesmente palavras de zombaria. Eu creio que essas palavras eram também palavras de tentação. Não eram apenas os sacerdotes e os escribas que estavam proferindo essas palavras. Era Satanás. Era a última cartada do diabo, que ao longo de todo o ministério de Jesus Cristo trabalhou sem sucesso para desviá-lo do Calvário. Este foi sempre o objetivo do diabo: oferecer a Jesus Cristo um caminho alternativo, um atalho para alcançar aquilo que ele haveria de alcançar, sem precisar passar pelo sofrimento que lhe era necessário. A estratégia de Satanás, e isso talvez diga muito a respeito das tentações que nós sofremos no mundo, era oferecer a Jesus Cristo coroa sem cruz, ou vitória sem sofrimento. Lembra da tentação? Ele leva Jesus ao monte alto, mostra a Jesus todos os reinos da terra. Aquilo era o que Jesus veio para conquistar.
O texto diz que ele suportou a agonia da cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus não era um masoquista que gostava de sofrer por sofrer. Jesus sofreu em virtude da conquista que ele haveria de ter posteriormente. Conquista essa cuja maior é o coração daqueles que confiam em Jesus Cristo. E o diabo então o leva a um monte alto, o mostra aquilo que ele haveria de ter, e ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, o seu pai disse a você que primeiro você precisa passar pelo sofrimento da cruz para então obter a coroa. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu tenho um caminho melhor. Eu tenho um caminho mais fácil. Eu tenho um caminho que não vai exigir de você o sofrimento pelo qual você pretende passar. E aqui está a última cartada do diabo, que ao longo do ministério de Jesus sempre trabalhou para desviá-lo do Calvário. Porém, ele não obteve sucesso. Mais uma vez, ele não conseguiu convencer Jesus Cristo de que havia um outro caminho para obter aquilo que ele haveria de obter. Todas essas informações que Marcos nos oferece no relato da crucificação dão conta de que, além de ser um fato histórico, ou além de ter sido um fato histórico, a cruz foi, como o açoitamento, uma experiência de profundo sofrimento e humilhação pela qual passou o nosso Redentor. Mas há uma terceira verdade que nós podemos aprender com Marcos aqui nesta passagem. A primeira, lembra? A cruz foi um evento histórico. A segunda, a cruz foi um evento de sofrimento e humilhação. E a terceira coisa que Marcos deixa claro nessa passagem é que a cruz foi o instrumento através do qual a nossa salvação estava sendo conquistada. A cruz foi o instrumento através do qual a nossa salvação estava sendo conquistada. Irmãos, eu acho impressionante como Marcos tem a capacidade de esconder algumas coisas através do relato que ele nos oferece, para que nós só as percebamos depois de uma leitura mais atenta ao relato que estamos lendo. Por exemplo, Marcos faz isso, ele de certa forma nos mostra a verdade de que a cruz é o instrumento através do qual a salvação está sendo conquistada, relacionando os acontecimentos da crucificação às profecias do Antigo Testamento. Isso acontece de maneira explícita no verso de número 28, quando depois de relatar que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, ele afirma que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E então ele cita Isaías capítulo 53, verso de número 12. O que ele está fazendo aqui? Ele está identificando o que está acontecendo na cruz do Calvário com o que Isaías disse que haveria de acontecer quando escreveu o capítulo 53. E o que é que Isaías disse? Que a salvação do povo de Deus seria conquistada por meio do sofrimento de um servo sofredor. O que Marcos está dizendo é: o servo é o Nazareno. O servo sofredor tão aguardado ao longo da história de Israel não é outro senão este homem que está pendurado no Calvário neste momento. E isso acontece também de maneira implícita, quando no verso de número 29, Marcos diz que os zombadores do caminho meneavam a cabeça. Lembra que eu disse que eu voltaria a essa expressão? Essa é uma menção ao Salmo de número 22, nos versos 7 a 8, que descreve também o sofrimento do Messias. Quando o Messias sofredor diz: todos os que me veem zombam de mim,
Eu estou lendo o Salmo 22. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Eu sei que você deve estar pensando assim, pastor, você acha mesmo que Marcos pensou exatamente no verbo do Salmo 22, quando ele escreveu isso? Ele poderia ter usado um outro verbo diferente. Bem, eu não sei se Marcos fez isso com toda a consciência possível. O que eu sei é que tinha outra pessoa escrevendo a Bíblia atrás de Marcos. Não era Marcos que estava escrevendo sozinho, era o Espírito Santo que estava relatando esses eventos através da pena de Marcos. Essa é uma das coisas que mostram para nós o quanto a Bíblia é confiável, o quanto ela é bela. A Escritura não é apenas um livro confiável, ele é um livro bonito. E se existe algo que nós cristãos precisamos aprender, é nos deliciar com as belezas da Escritura. Às vezes nós enfatizamos a veracidade do Evangelho, e precisamos enfatizar a veracidade do Evangelho, mas o Evangelho não é apenas verdadeiro, o Evangelho também é belo. E sabe por que isso é importante? Porque nós vivemos em uma cultura que clama mais por beleza do que por verdade. Nós vivemos numa cultura que tem sede de beleza. E talvez, se nós recuperarmos a beleza do Evangelho, nós teremos melhores condições de comunicar a verdade do Evangelho para as pessoas do nosso tempo do que nós temos tido até então. A cruz foi esse instrumento através do qual a nossa salvação estava sendo conquistada. Marcos mostra isso ao relacionar os acontecimentos da crucificação às profecias do Antigo Testamento. Mas, irmãos, Marcos faz ainda isso de modo mais magistral, quando ele coloca nos lábios dos zombadores expressões de duplo sentido. Para mim, duas são especialmente curiosas. Uma delas é a epígrafe escrita por Pilatos. Irmãos, lembrem-se que Jesus sofreu 4 diferentes acusações, pelo menos, durante o seu julgamento. Pelo menos 4. Pilatos poderia ter escolhido qualquer uma das acusações para colocar sob a cruz de Jesus Cristo. E eu diria que, considerando o interesse profético de Roma na crucificação, talvez a acusação de que Jesus era um revolucionário dissidente, que estava provocando as pessoas contra César, fosse a mais adequada de todas, certo? Se o objetivo da cruz era dizer para as pessoas, cuidado com o que você faz contra Roma, senão você pode terminar desse jeito. A acusação mais adequada para colocar lá em cima da cruz era, eis aí um revolucionário que resolveu agir contra Roma. Mas não foi essa a epígrafe que Pilatos resolveu colocar lá. A epígrafe que Pilatos escreveu foi, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era uma epígrafe irônica. Da perspectiva dos sentimentos de Pilatos, absolutamente mal intencionada, mas sem querer. Pilatos estava dizendo a maior verdade que ele podia ter dito naquele dia. Aquela não era qualquer cruz. Aquela era a cruz do rei. E Pilatos escreveu isso. Era a cruz do rei. Mas a outra que mexe ainda mais com as minhas emoções é a zombaria dos sacerdotes. O texto diz que os sacerdotes e os escribas, eles olhavam para a cruz e eles diziam,
salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Sem querer, eles também estavam declarando a verdade sobre o que estava acontecendo na cruz. Irmãos, por causa da sua perfeita justiça, Deus não pode receber pecadores sem que o pecado deles seja pago. Pode parecer estranho dizer que existe algo que Deus não pode fazer, não é? Talvez esteja olhando para mim e esteja assustado com isso. Mas é Ele quem diz que existem coisas que Ele não pode fazer. Por exemplo, Ele diz que Ele não pode mentir. Com todas as letras, Ele diz isso na Escritura Sagrada. E isso não o diminui em absolutamente nada. Porque o que o limita não é algo que está fora dele. O que o limita é o seu próprio caráter. Por que é que Deus não pode mentir? Porque Ele é a verdade. E se Ele mentir, Ele deixa de ser quem Ele é. Ele nega a si mesmo. Da mesma forma, Ele não pode transigir com a sua justiça. O fato de Deus ser justo, de ser, como diz Abacuque, tão puro de olhos que Ele não pode sequer ver o mal, significa que Deus não pode receber pecadores sem que o pecado deles seja pago. Isso seria transigir com a sua justiça, e Deus não pode fazer isso. Essa foi a razão pela qual a petição do Getsêmani não foi atendida. Pelo menos não da maneira que conduzisse Jesus à condição mais confortável para ele. Em outro sentido, ela foi atendida, né? Porque Jesus Cristo disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus precisava morrer. Foi por isso que quando ele disse aos discípulos lá em Marcos 10, que ele estava indo para Jerusalém, ele começou dizendo: é necessário. É necessário que o Filho do Homem vá. Não tinha outro jeito. A justiça de Deus exigia a morte de Jesus Cristo. E atenção, não podia ser de outro jeito. Jesus não podia morrer de infarto, por exemplo. Ou não podia morrer de velhice. Não. Ele precisava ser esmagado. Precisava ser essa morte violenta, sofrida, porque esse era o preço exigido pela justiça de Deus, para que os pecadores fossem salvos. Na linguagem do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, a cruz, isso é o que Paulo diz, foi o instrumento por meio do qual Deus se tornou ao mesmo tempo justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Por que Deus pode olhar para mim hoje e dizer assim: justo, eu te justifico? Por que Deus pode olhar para mim e dizer: você não tem mais culpa nenhuma no cartório? Ele pode dizer: porque a justiça que Ele haveria de cobrar de mim foi cobrada até a última gota na pessoa do seu Filho. Os sacerdotes e escribas, eles tinham razão. Ao entregar a sua vida, Jesus estava salvando os outros. E porque Ele estava salvando os outros, Ele não podia salvar a si mesmo. A diferença é que o que eles atribuíam à fraqueza de Jesus, a Bíblia, na verdade, atribui ao amor de Jesus. João,
no capítulo 13, começa dizendo que Jesus, sabendo que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Jesus não podia salvar-se a si mesmo naquele dia. Não porque ele não tivesse condições em termos de poder para fazê-lo, mas porque o amor dele o impedia de descer da cruz naquele dia. O amor pelo Pai e o amor por nós. A pergunta que precisamos fazer, irmãos, depois de olhar para um texto como esse é: como responder a esse amor? O que fazer diante da percepção da centralidade da cruz? Algumas pessoas parecem acreditar que uma boa resposta para isso é apegar-se à cruz como se ela fosse uma espécie de amuleto místico. Então as pessoas mantêm uma cruz em casa, as pessoas carregam cruz pendurada no seu corpo, as pessoas transformam a cruz em um sinal, não é? Fazem o sinal da cruz, como se a cruz tivesse propriedades mágicas capazes de afugentar os males que eventualmente nos rodeiam nesse mundo, e como se a mera exibição da cruz, ter uma cruz em casa, ter uma cruz pendurada, fazer o sinal da cruz, fosse suficiente para que isso acontecesse. Irmãos, esse é um duplo equívoco. Primeiro, porque a cruz não teve lugar na história para que nós obtivéssemos conforto imediato dos nossos sofrimentos temporais. Se você acha que a cruz entrou na história para isso, você está enganado. Sim, é verdade. Por causa da cruz, nós haveremos de viver em um mundo completamente novo no futuro. E eu aguardo esse mundo com toda a ansiedade do meu coração. Mas a cruz não veio para que você tivesse imediatamente a libertação de todos os males da sua experiência humana nesse mundo. Ela teve lugar na história para que nós obtivéssemos imediatamente o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. E depois isso é um equívoco, porque a mera exibição da cruz não é suficiente para que isso aconteça. Não é porque você tem uma cruz na sua casa, não é porque você anda com uma cruz pendurada no pescoço, não é porque você faz o sinal da cruz, que você experimentou os benefícios da cruz. Você se lembra do que Jesus disse aos discípulos, que era necessário que eles fizessem para que eles experimentassem os benefícios da cruz? Você lembra? O que Jesus Cristo disse que eles tinham que fazer? Eles tinham que tomar a cruz. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é uma expressão absolutamente mal entendida no meio evangélico. Tem muita gente que acha que tomar a cruz significa receber e aceitar com paciência a porção de sofrimento que lhe é destinada ao longo da vida. Seja essa porção um marido pouco compreensivo e autoritário, seja essa porção uma esposa emocionalmente descontrolada, seja essa porção
filhos rebeldes, seja essa porção uma enfermidade física, uma condição financeira ruim. As pessoas dizem: pastor, essa é minha cruz, meu marido é minha cruz, minha mulher é a minha cruz, o meu trabalho é a minha cruz, os meus filhos são a minha cruz. As pessoas costumam dizer. Irmãos, essa é uma péssima interpretação do texto bíblico. Péssima. Em primeiro lugar, porque ela contradiz o que a Bíblia diz a respeito da salvação. Quem usa ou interpreta isso dessa maneira, pressupõe, conscientemente ou não, que a salvação pode ser conquistada. Através do quê? De uma reação adequada ao sofrimento. Você percebeu que tem algo de barganha aí? É como você dizer assim: ó, aguenta firme aí, que lá na frente Deus vai recompensar você. Certo? Veja, isso não é dádiva, isso não é presente, isso é conquista, isso é mérito. E esse não é o ensino bíblico a respeito da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém conquista a sua salvação suportando um maridinho ruim ao longo da vida. Ninguém conquista a sua salvação suportando filhos rebeldes ao longo da vida. Ninguém faz isso. Isso é um erro, porque a cruz na Bíblia, atenção a isso aqui, irmãos, isso é muito importante, não é sinônimo de sofrimento temporário. Cruz na Bíblia é sinônimo de morte. Quando Jesus diz que nós devemos tomar a cruz, Ele não está dizendo que nós precisamos receber e aceitar com paciência a porção de sofrimento que nos foi destinada. Ele está dizendo que nós precisamos morrer. Você já morreu? Tomar a cruz significa morrer. Mas pastor, o senhor não está dizendo o tempo inteiro essa semana que Jesus veio exatamente para fazer isso? Para morrer no meu lugar? Para que eu não precise passar pela morte que Ele passou? Sim, isso é o que eu estou dizendo o tempo inteiro essa semana. Então, certamente, quando eu falo que a gente precisa morrer, eu não estou falando de morrer como Jesus morreu. Eu estou falando de uma morte que está relacionada à morte dele. E nós entendemos melhor de que tipo de morte Jesus está falando quando nós consideramos o contexto imediato no qual essa expressão aparece. E se você voltar a Marcos, lá no capítulo 8, onde Jesus diz isso, você vai perceber que a expressão tomar a cruz é imediatamente antecedida pela expressão negar-se a si mesmo. E é sucedida pela seguinte expressão: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa e do Evangelho, salva-la. Irmãos, os benefícios conquistados na cruz, o perdão dos pecados, a vida eterna, nos são comunicados e se tornam nossos a partir do momento em que nós abandonamos qualquer tentativa de conquistar essas coisas pelas nossas próprias forças e méritos, e com as mãos absolutamente vazias, nós nos aproximamos da cruz de Jesus Cristo para dizer: eu não tenho nada, minhas mãos estão
vazias. Veja como Deus é bom. Ele mandou o filho dele para enfrentar aquela morte e conquistar o que somente através dela poderia ser conquistado: perdão e vida eterna. Só Ele poderia fazer aquilo, só Ele poderia morrer por esta razão. E Ele exige de nós apenas que nós reconheçamos que é através da morte de Jesus e não da nossa que nós obtemos essas coisas. Sabe o que é curioso? O curioso é que a Bíblia chama isso de a nossa morte. Você já parou para pensar por quê? É porque para seres autocentrados, como nós nos tornamos depois da queda em pecado, reconhecer de coração e não de boca para fora que perdão e eternidade são dádivas e não conquistas, está entre as coisas mais antinaturais que nós podemos fazer. É por isso que a Bíblia chama isso de morrer. Morte. Isso é contra-intuitivo. Na lógica de pecadores como nós, perdão e eternidade devem ser conquistas das quais nós nos orgulhamos, não dádivas que nós recebemos apesar de não merecermos. Pois o Evangelho inverte a lógica aqui. E posso perguntar uma coisa, depois de ouvir tudo que você já ouviu essa semana, será que a gente deveria esperar algo diferente de um Deus que elaborou um projeto de redenção que envolve o sofrimento da maneira como nós estamos estudando aqui? Jesus venceu perdendo. Você acha que vai vencer como? Jesus venceu perdendo. Você acha que vai vencer como? Não existe salvação sem cruz. Todo mundo tem que passar pela cruz para ser salvo. Para chegar até a cruz de Jesus, a gente tem que passar pela nossa, que é o desafio de abrir as mãos do nosso orgulho, do nosso egoísmo e se apresentar diante de Deus para dizer: eu não sou nada do que penso que sou. E estou aqui para que tu me tornes aquilo que tu queres que eu seja. E isso não é verdade só para nós. Isso é verdade para todos aqueles que haverão de ser salvos. Sabe o que significa, irmãos? E eu termino com isso aqui. Que a cruz, além de algo que nós precisamos receber, tomar, é algo que nós precisamos anunciar. É algo que nós precisamos oferecer. Eu sei que isso é desconfortável. E é por isso que tem um monte de igreja, um monte de gente tentando modificar o Evangelho por aí. Tentando criar um Evangelho mais soft, mais permissivo, mais antropocêntrico. Um Evangelho que seja mais palatável para as pessoas. Sabe, uma mensagem que as pessoas gostem de ouvir. E não uma mensagem que diga para elas que elas são pecadoras, miseráveis, que precisam de Jesus Cristo. Sabe qual é o problema disso? É que quando o Evangelho perde a sua essência, ele perde também o seu poder. É que quando a gente negocia o Evangelho, e a gente começa a falar de Jesus, a gente começa a falar de Deus, a gente começa a falar de poder, a gente começa a falar de humildade, a gente começa a falar de... mas não tem cruz. Já não é mais o Evangelho da Bíblia que nós estamos anunciando. Porque o Cristo da Bíblia é
o Cristo da cruz. Então deixa eu fazer um apelo a você nessa manhã. Não abra mão dessa mensagem, achando que você pode substituir essa mensagem por outra, para que os seus amigos se acheguem a Cristo de maneira mais fácil. Se eles se achegarem a Cristo através de outra mensagem, será a outro Cristo que eles se achegarão. Porque este Cristo é o Cristo da cruz. É por isso que Paulo dizia: os gregos pedem sinais, ou os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, mas eu não me envergonho do Evangelho. O mundo está mudando tanto, pastor. Tá. O que você vai pregar daqui para frente? O Evangelho. Pastor, mas as pessoas não querem saber do Evangelho. O que você vai pregar? O Evangelho. Aí, se eu só ficar sozinho para falar para as pessoas, o que você vai pregar? O Evangelho. Por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa mensagem da cruz. Nós a amamos. Nós amamos a mensagem da cruz. Porque foi a cruz que nos redimiu. Foi o Cristo da cruz que nos tirou da miséria do pecado, nos deu perdão e vida eterna. E nós queremos pedir ao Senhor que Tu nos enchas de coragem nessa manhã. Nós vivemos em um mundo tão difícil. Nós vivemos em um mundo em que a cruz parece tão antiquada. A ideia de um Messias sofredor parece tão estranha, que nós somos tentados a negociar a mensagem do Evangelho para oferecer às pessoas alguma coisa que seja mais palatável. Senhor, não nos permita fazer isso. Dá-nos compromisso com a cruz de Jesus Cristo. Dá-nos a certeza de que ela é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Que nós não busquemos a nossa salvação em absolutamente nada. No nosso trabalho, nossa família, nas nossas riquezas, no nosso lazer. Que todas essas coisas sejam experimentadas por nós como dádivas do Senhor e não como coisas que nos encaminham à salvação, porque nós já a recebemos por meio de Jesus Cristo. E Senhor, abre os nossos lábios corajosamente nesse mundo para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Ainda que isso nos custe a vida, nos dá ânimo, vigor e coragem. Não nos permita ofender as pessoas pelo desejo de ofendê-las. Mas se por proclamar o Evangelho, os corações precisarem ser feridos, que o Senhor nos dê graça e bênção. Porque são corações que o Senhor fere, que se aproximam de Ti. Obrigado porque o Senhor feriste o nosso coração um dia. E continua ferindo o coração das pessoas com graça e misericórdia, através da nossa proclamação do Evangelho. É a oração que fazemos em nome de Jesus.